calma pelo sangue da cruz. Amém. Graça e paz, queridos. A paz do Senhor para a igreja. Mais uma semana que se começou. Hoje, terça-feira, vários de nós cansados, mas estamos aqui para adorar o Senhor mais uma vez, aquele único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Não foi o cansaço que deixou eu e você em casa. Nós estamos aqui firmes e gratos, porque estamos vivos para adorar ao Senhor. Independente do que estamos passando, estamos aqui adorando ao Senhor. Amém? Vamos começar então? Estás assentado Mi maior. Tô entendendo de música já, vocês já viram, né? Mi maior. Tá anotado aqui, tá? Por isso que eu sei.
Eu quero te perguntar nessa noite, aonde você tem sido farol? Você tem sido farol na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, no meio da tua parentela? Você tem brilhado lá? Há uma outra pergunta. Você tem brilhado lá na hora que ninguém está te vendo? Nas suas redes sociais? Ah, mas aqui ninguém está vendo. Você tem brilhado? Você tem sido farol? Vamos louvar ao Senhor, vamos nos colocar de pé. Vamos adorar aquele que merece nessa noite. Estamos cansados, mas estamos vivos, porque acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Estamos vivos porque o Senhor nos guardou. Então a Ele toda a honra e toda a glória nessa noite. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti, Senhor. Peça ao Senhor nessa noite, usa-me. Novamente, usa-me, usa-me. Minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos lá de novo? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme até que em mim se ache só a ti, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Vamos lá? Quebranta-me, transforma-me, Enche a minha, a sua vida nessa noite. enche-me, e usa-me. Sonda-me, Senhor. sonda-me, Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um
Aleluia. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos, nesse clima de adoração, nós vamos estar levantando um clamor ao Senhor, o nosso Deus. Nós vamos estar orando. Eu gostaria de convidar nosso irmão Jean. Ele se encheu ali no monte. Oh, glória. Então ele vai estar deixando Deus usar ele nesse momento. Vai estar fazendo a oração, não pelo caderno, mas pelas vidas cujos nomes estão aqui. São muitas vidas, muitas famílias, muitos testemunhos já foram dados. E eu tenho certeza que se você ainda não deu o seu testemunho, creia que muito breve você vai dar o testemunho do que Deus fez na sua vida, porque nós temos orado e Deus tem respondido. Amém? Amém. Pai do Senhor para os irmãos, amém? Você pode ficar de pé nessa hora. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite nós queremos colocar diante de Ti essas orações, essas pessoas que aqui estão. Nós sabemos que o Senhor tem poder no céu e na terra. Nós sabemos que o Senhor pode intervir em tudo e em todos. Pai querido, nós colocamos a vida dessas pessoas em Tuas mãos, já crendo na vitória, já crendo no intervir dos céus. Pai querido, que nessa noite possa ser uma noite de milagres, que nessa noite possa ser uma noite de intervenção do céu. Pai querido, que essa noite possa ser a noite da vitória dos Teus filhos. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Pastor Alexandre trazendo a palavra do ofertório nessa noite. Logo após estaremos fazendo os anúncios. Tem também um anúncio em relação ao departamento infantil, que logo após vai estar com a oportunidade para já fazer esse anúncio, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que eu quero vos trazer nesta noite está contida no livro de Provérbios, Provérbios 3, versículos 9 e 10. Eu tenho duas versões aqui. Eu vou ler nessa versão aqui do celular. Aquela versão ali. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, queridos? Esta palavra que está em Provérbios 3:9, quando vai dizer aqui que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, nós pensamos logo na nossa casa, no nosso carro, algo material que nós temos. Mas qual é o bem mais precioso que nós temos? É a nossa vida. Então nós devemos honrar ao Senhor com a nossa vida. A nossa vida, ela tem que ter uma conduta reta, íntegra, diante dos homens, diante da sociedade. Porque sendo assim, nós estaremos honrando o nome do Senhor em nós e através de nós. Você pode glorificar ao Senhor? Muito pouco, né? Pode glorificar ao Senhor, mas amém. Toda honra, toda glória seja dados ao Senhor. E com a primeira parte dos seus ganhos, aí vai apontar para os dízimos. Quando nós recebemos, ganhamos algum dinheiro da parte do Senhor, por certo, porque o provedor de todas as dádivas é o Senhor nosso Deus. Então nós temos que honrar Ele com a primeira parte dos nossos ganhos. E sendo assim, nós estamos diante de uma ação que vai resultar numa reação. A ação é nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens e com a primeira parte dos nossos ganhos.
E, sendo assim, a reação vem: se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O celeiro aqui vai apontar para a provisão do Senhor para a nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, o Senhor vai estar também nos honrando, enchendo o nosso celeiro. Obviamente que nós entendemos que é o que nós precisamos, o que nós necessitamos, e não o que nós queremos. Amém, queridos? E transbordar de vinho os lagares aponta para a alegria fiel, verdadeira e sincera, que só emana da parte do nosso Senhor, o nosso Deus. Então, se você entende esta palavra nessa noite, honre ao Senhor. Neste momento em que nós vamos estar ofertando a casa do Senhor, pegue aquela parte que o Senhor tem te concedido de bênção financeira. Neste momento nós vamos estar fazendo uma oração e vamos ofertar a casa do Senhor nesta noite. Se você pode, pegue a sua oferta em nome de Jesus. Pai, nós queremos bendizer e exaltar o Teu nome, por podermos, ó Pai, honrar ao Senhor com um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Continue falando conosco, que esta palavra, Deus, seja real, seja eminente em nossas vidas todos os dias, que possamos honrar ao Senhor, não só com as nossas vidas, mas com aquilo que o Senhor tem nos dado. Então receba a nossa oferta como cheiro suave e agradável a Ti, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Oferte ao Senhor com alegria no seu coração. Adorando o Senhor enquanto será colhida as ofertas nessa noite. Amém? Hoje acordei com a intenção te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu
Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Agora nós vamos ouvir um anúncio pelo departamento infantil. Logo após, gostaria de convidar o pastor Joenes. Vai estar fazendo, né, a apresentação de uma criança, né? O nosso pastor José Alves, ele não pôde estar, então o nosso pastor Joenes vai estar fazendo essa apresentação nessa noite, logo após os anúncios. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Nós estamos aqui para anunciar o nosso congresso infantil, que vai ser nos dias 9 e 10 de outubro. Aí no nosso congresso nós temos a nossa camisa do congresso. A entrada é franca, tá, irmãos? As crianças não vão pagar nada. A única coisa é a camisa que os pais vão adquirir, mas são das crianças, depois elas vão poder usar à vontade. Então, vai comprar a camisa, mas a camisa é sua. Amém? É R$25 o valor da camisa. Os irmãos que ainda não fizeram a encomenda, depois podem nos procurar. A gente passa o telefone da Carla. Quem não está no grupo dos pais, por favor, nos procure depois, né? Que quiser participar, que quiser entrar. No grupo nós estamos postando os louvores, estamos postando né, todo o andamento do congresso. Nos domingos, a partir do próximo domingo, quando der 6h30, o culto começando aqui, as crianças já podem subir direto, porque nós vamos usar esse momento para fazer o ensaio das crianças. Geralmente as crianças sobem por volta de 7h30, né, que é quando termina o louvor aqui, aí ora e eles sobem. Então, a partir do próximo domingo, os irmãos podem, chegando na igreja, já liberar as crianças para subirem. Amém? Deu para entender? Nós já estaremos ensaiando com eles para já aproveitar esse momento, porque a gente sabe que às vezes alguns pais não conseguem vir na sexta. No domingo que vem, na escola dominical, nós faremos uma confraternização, uma comemoração ao Dia Nacional da Escola Dominical. Então, nós teremos aqui no domingo pela manhã uma homenagem aos membros mais antigos da escola dominical. Nós vamos, os professores, alunos, né, da escola dominical, os mais antigos, vamos restaurar, resgatar um pouco dessa história da escola dominical aqui da nossa igreja, desde quando começou. Se você tem fotos antigas também, faz parte dessa história, pode mandar para a gente, tá bom? Porque às vezes a gente não consegue, né, ter esse acervo de todo mundo. Mas se você tiver, pode mandar para a gente, pode mandar para a secretaria, que a gente pega também, tá? E um último anúncio é que nós estamos fazendo uma ação entre amigos para comprar uma caixa de som para o evangelismo infantil, tá? Todo mês nós temos feito evangelismo infantil e nós precisamos de uma caixa maior. A gente usa uma caixinha que é minha, né? Eu sempre trago, mas nós precisamos comprar uma para o Ministério Infantil e a gente precisa de uma maior, porque a que a gente usa não está dando conta, né? Então a gente precisa de um som um pouquinho melhor. Então, se os é de uma cesta de chocolate, os irmãos que ainda não compraram, tem algumas pessoas que estão vendendo. Cadê a Rebeca? A Marcela da Rebeca, a Marcela e a Rebeca estão com uma folha, tem outros professores também que estão vendendo, e os irmãos que quiserem participar ou que quiserem contribuir de alguma forma, nós vamos passar uma listinha também de algumas coisas que a gente vai precisar para o congresso, tá bom? Açúcar, milho de pipoca, algumas outras coisinhas, os irmãos que puderem colaborar também, depois nós estaremos lá embaixo, né? Alguns professores estarão recolhendo essas doações dos irmãos, tá? Os irmãos podem ficar à vontade. O congresso, como eu falei, é gratuito, nós não vamos cobrar nada das crianças, mas nós contamos com o apoio da igreja, amém? Nós sabemos que nós temos outras demandas, né, na igreja, então a gente também precisa contar com o apoio da igreja para nos ajudar a fazer o congresso, amém? E pedir aos irmãos que quando estiverem orando, que orem por nós, que orem pelo Ministério Infantil, pelas nossas crianças, pelos nossos professores, amém? Amém, irmãos? Um aplauso a esse departamento infantil, tem feito um trabalho excelente com as crianças,
Você, papai, você, mamãe, pode ficar despreocupado, porque é uma equipe extremamente qualificada e tem feito um trabalho excelente com as crianças. Gostaria de convidar aqui à frente o papai José Vicente Mateini, a mamãe Miriele Pacheco Haddad e a criança Alice Haddad Mateini. E gostaria de chamar o pastor Joenes para fazer esse momento da apresentação da Alice. Pastor Joenes já está aqui. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estaremos fazendo essa apresentação toda especial nesta noite. E quero já parabenizar a mamãe e a todos da família. Glória a Deus. O nome dela é? Criança Alice. Alice. E o papai também está aqui presente. Os irmãos estão felizes com isso? Glória a Deus. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós estaremos orando, apresentando essa criança ao Senhor. Estão fazendo coisa acertada, de acordo com a Bíblia. Tá? E quando nós consagramos uma criança no altar, nós temos responsabilidade dupla de criá-lo na demonstração da palavra de Deus. Ensina-se a palavra do Senhor. Tá? Não é a igreja só ajuda, mas é em casa mesmo que vai caminhando direitinho, indo para a igreja, trazendo as crianças para os cultos, para a escola bíblica dominical. Tem muitos pais que deixam as crianças em casa e não tem o compromisso de trazer para a igreja. É um erro muito grande, irmãos. Tá? Eu desde novinho, desde pequenininho, meus pais me levavam para a escola bíblica dominical. Até hoje, eu sou frequentador assíduo da escola dominical. Amém? Glória a Deus. Nós estamos felizes nesta noite, porque a Alice está sendo apresentada ao Senhor. Ela pertence a Deus. E toda a seta do mal não vai atingir essa criança. Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Senhor Deus, nós apresentamos a Alice Haddad Mateini nas tuas mãos. Que o Senhor venha proteger ela e guardar de todas as investidas do mal. Que essa criança venha crescer, crescer e crescer. E dar muita alegria à sua família, aos pais, os avós e a todos que pertencem à família. E também aqui nesse ministério, que ela possa crescer sendo ensinada no caminho que deve andar. Ó Deus, e ela ser extremamente abençoada por Ti. Estende a Tua mão poderosa e guarda ela na palma da Tua mão. E não deixe que nada venha prevalecer contra ela, contra a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui está um certificado, né, que a igreja oferece. Os irmãos, glória a Deus. Os irmãos podem aplaudir o Senhor pela vida da Alice. Já deu glória a Deus ali no colo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, meus parabéns aos papais. Deus abençoe. Gostaria, nesse momento, que a igreja se colocasse sobre seus pés, para nós fazermos a oração. Gostaria de convidar aqui o pastor Bruno Figueiredo, que nessa noite estará sendo, um canal de bênção de Deus para nós na noite desse dia. Amém? A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós temos vivido um tempo muito bom na presença de Deus. Deus tem trazido pessoas realmente muito usadas pelo Senhor e tem trazido assim um despertamento para nós. Tenho certeza que Deus trouxe o Bruno também para dar continuidade àquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Os irmãos creem assim? Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, o teu servo, o teu ungido, que se colocou, ó Deus, como um canal de bênção do Senhor, para ser o teu porta-voz na noite desse dia, para trazer uma palavra do teu coração para o nosso coração.
Pai, que cada coração nessa noite seja a boa terra, ó Deus, da qual a semente da tua palavra venha frutificar para a glória do teu nome. Continue, ó Deus, usando o teu filho, e use ele ainda mais na noite desse dia, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, meu irmão, Deus te abençoe. Boa noite a todos, pode se assentar. Estou muito feliz em estar aqui e poder mais uma vez compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. Já estive aqui algumas vezes, né? E não tenho dúvida que hoje será sobrenatural. Você pode, por gentileza, abrir sua Bíblia no livro de João, enquanto você abre aí. João capítulo 18. Eu prometo que eu não vou demorar, vou ser bem rápido, mas eu vou ser preciso no que eu tenho a falar a vocês. Enquanto você acha, eu quero liberar algo sobre a sua vida. Preste atenção. Você sabe por que muitas vezes Deus não consegue fazer as coisas que Ele quer fazer? Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer algo na igreja, e às vezes Ele não consegue fazer. Existem muitos motivos que atrapalham, existem muitas coisas que atrapalham o agir do Espírito Santo. Mas uma coisa que atrapalha muito o agir do Espírito Santo de Deus são as palavras. Eu não sei se você sabe, mas as palavras, Jean, elas não foram criadas a princípio para uma simples comunicação. Existe uma lei na hermenêutica, se chama o princípio da primeira menção. Se você quiser compreender algo na Bíblia, se você quiser encontrar uma verdade bíblica em uma palavra, você precisa descobrir a primeira vez que essa palavra apareceu na Bíblia. Foi a primeira menção, e toda a Bíblia vai ser fiel ao que essa palavra quis dizer. Então redobre a sua atenção aqui. A primeira vez que alguém falou na Bíblia foi Deus. A primeira vez que houve palavra na Bíblia foi. E quando Deus falou, o que foi que aconteceu quando Ele disse? Quando Deus falou, Ele criou. Porque as palavras foram feitas para criar coisas. A primeira vez que Deus falou, Ele disse: haja luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a primeira vez que alguém falou na Bíblia, essa palavra criou Jean. Então por que muitas vezes o Espírito Santo de Deus não consegue agir no meio do povo de Deus? Porque você não fala a respeito das coisas de Deus. Porque todas as vezes que você fala, você traz à existência o invisível. Você pensa, e te ensinaram que Pedro andou sobre as águas, mas na verdade, Pedro não andou sobre as águas, Felipe. Pedro andou em cima de uma palavra. Ele olhou para Jesus e disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E depois que Jesus disse: vem, Pedro pisou no V, no E e no M. Porque as palavras criam. Por que eu estou introduzindo essa mensagem falando isso? Porque eu quero orar por um segundo. E eu quero que você declare o que você precisa essa noite. Porque o que você fala vai determinar o que você vai viver. Muitas pessoas vivem debaixo de maldição hoje, porque declaram a maldição. Muitos filhos estão vivendo coisas difíceis hoje, porque os pais declararam alguma coisa sobre eles. Talvez você não sabia, mas agora você sabe. As suas palavras têm poder. Preste atenção. Jesus estava em um barco, e uma grande tempestade veio sobre o barco. Jesus disse: aquieta-te, mar. E eu te pergunto, Jean, o mar tem ouvido? Mas Jesus conversou com o mar, porque as palavras
podem interagir no mundo. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu declaro que será uma noite sobrenatural nesse lugar. Eu sinto teu Espírito fluir nesse lugar e eu sei que a sua palavra é viva. E eu declaro cura na vida dessa mulher. Eu declaro cura na vida desse homem. Eu declaro o batismo com o Espírito Santo aqui hoje. Enquanto eu estiver ministrando a sua palavra, Jesus, que o teu Espírito flua nesse lugar. Que essa pessoa tenha um encontro sobrenatural com o Senhor. Nós declaramos hoje, Pai, em nome de Jesus. Agora dá para pregar. Livro de João, capítulo 18. Tem alguém vivo aí? Vocês são crentes, gente. Vocês são pentecostal. Vocês são Assembleia de Deus. Dão glória. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 18, verso 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. Olha para cá. Jesus foi para um jardim. Jesus gostava de subir nesse jardim. Era um monte. Porque tudo começou em um jardim do Éden. E tudo vai terminar em um jardim. Existem 3 jardins. O primeiro jardim era chamado jardim mineral. O segundo jardim era chamado o jardim vegetal. E o terceiro jardim será um jardim eterno. Adão foi colocado em um jardim vegetal. E tudo começou em um jardim. Adão pecou e teve que sair do jardim do Éden. E Jesus, que é o último Adão, está nos introduzindo outra vez ao jardim do Éden. Por isso Jesus subia para um jardim. Pegou isso aí? Mas Bruno, qual é o jardim eterno? O jardim eterno é a nova cidade santa, que vai descer como a noiva ataviada à terra. Verso 2: E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: A quem buscais? E responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tomou-lhe, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, preste atenção agora. Então Simão, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Meu Deus, Jesus vai falar: Põe a tua espada na bainha. Pode fechar a Bíblia e abrir o coração. Pedro é um personagem fantástico.
Todos nós conhecemos a história de Pedro, mas hoje nós vamos mergulhar em uma vertente muito poderosa. Pedro, um pescador habilidoso, e Jesus escolheu Pedro. Certa vez, Jesus caminhando viu Pedro lavando a sua rede. Depois de uma noite muito turbulenta e difícil, Pedro não conseguiu apanhar nada, porque às vezes, mesmo tendo muita habilidade, o fracasso bate na sua porta. Pedro era muito habilidoso, mas isso não impediu que ele tivesse uma noite difícil. Pedro passou por uma péssima experiência, mas Jesus decidiu entrar no barco de Pedro. Então lá vai a primeira. Os dias de dificuldade, Jean, os dias de muito luto, os dias de frustrações na sua e na minha vida, são os dias propícios para Jesus entrar no seu barco. O problema é que nesses dias você acha que Jesus te esqueceu, mas são nesses dias que Jesus escolheu entrar no seu barco. Ele olha para você e fala: eu vou entrar no barco. E aí Jesus entra no barco e você conhece a história. Acontece uma pesca maravilhosa. O barco que estava vazio agora estava cheio. Jesus falou com Pedro 2 vezes. A primeira vez foi quando o barco estava vazio, e a segunda vez o barco estava cheio. A primeira vez ele se apresentou a Pedro, a segunda vez ele convidou Pedro para seguir Jesus, para seguir ele. Presta atenção. Uma coisa é ouvir Jesus com o barco vazio, outra coisa é ouvir Jesus com o barco cheio. Por quê? Porque fé para ter Jesus no barco vazio é fácil, qualquer um aqui tem. Eu quero ver ter fé para largar o barco cheio e seguir Jesus. Porque é muito fácil você ter fé enquanto o barco está vazio. Eu quero ver a sua fé quando o barco estiver cheio de peixe e você você vai ter que olhar para o barco e abandonar o barco e seguir Jesus. Isso aconteceu muitas vezes na Bíblia, tá bom? Muitas pessoas queriam o pão que Jesus multiplicava e o peixe, mas poucas pessoas queriam o pão que desceu do céu. Porque mais do que a provisão, você precisa do Deus da provisão. Abraão sempre foi abençoado, porque diz a Bíblia que a bênção estava sobre Abraão. Você precisa entender que não existe uma bênção para você. Você precisa entender que você é uma bênção. Isso é diferente. Você vive correndo atrás de bênção, mas a Bíblia diz que a bênção é que corre atrás de você. A questão é, você é uma bênção? Mas vamos para lá, vamos lá. Pedrão está lá, barco cheio. Se ele pescou a noite inteira e não tinha pescado nada, Pedro estava em uma situação financeira muito ruim. Mas agora o quadro mudou. Pedro estava em uma condição financeira muito, e foi nesse momento que ele teve que fazer uma escolha por Cristo. Abandonou o barco e seguiu Jesus. Pedro conhecia muito de peixe. Pedro conhecia muito de tempestade. Pedro conhecia de nado. E agora Pedro vai começar a conhecer coisas que ele nunca tinha visto antes. Preste atenção. Pedro teve que aprender a nadar. Obviamente um pescador precisa saber nadar. Mas depois que ele começou a andar com Jesus, Pedro andou sobre as águas. Pedro conhecia muito de tempestade, lutou bravamente por muitas vezes nas tempestades da vida. Mas na sua caminhada com Jesus, ele viu Jesus dizer para o mar: aquieta-te. Pedro conhecia muito de peixe. Pedro sabia que os peixes se multiplicavam nas águas. Mas Pedro andou com Jesus e viu o peixe se multiplicar na mão de homens. Porque às vezes a sua sabedoria não significa nada
perto do conhecimento e a revelação de Deus. Pedro sabia que os peixes se multiplicavam nas águas, mas um dia o povo estava ouvindo Jesus e o povo estava com fome. Jesus disse: dê de comer o povo. Alguém disse para Jesus: como que eu vou dar de comer? São mais de 5.000. Mas tinha um menino perdido no meio da multidão. Fala com alguém assim, eu não sou de falar isso, mas fala com alguém assim, ó. Sempre tem alguém anônimo no meio da multidão. Ninguém tinha pão, ninguém tinha peixe, mas tinha um jovem, um anônimo, escondido no meio da multidão. Lá vai, sabe a provisão que você precisa? Nem sempre ela está na mão daqueles que você conhece. Às vezes você honra pessoas que não deveria nem honrar, mas a sua provisão muitas vezes está do seu lado, nas mãos de um anônimo. O problema é que as pessoas querem honrar quem está longe, mas a provisão de Deus está do seu lado. O irmão sentou do seu lado a vida inteira e você não percebeu que é na mão dele que está a bênção de Deus. Eu sinto Deus, irmão. E aí chegou o menino com a provisão. E aí o peixe foi para a mão de Pedro. Pedro pegou o peixe e deve ter falado: ah, Jesus, eu estou acostumado com isso aqui. Minha vida inteira eu lidei com peixe. E se tem uma coisa que não vai acontecer, Jesus, é que esse peixe aqui alimente essa galera. Deus vai quebrar algo na vida de Pedro. E nessa introdução de mensagem, eu quero que você entenda: acabou o tempo de você viver pelo que o seu olho pode ver. Chega de viver pelo natural. Deus está chamando a igreja para viver algo sobrenatural. Jesus disse que nós iríamos fazer coisas que nem Ele pôde fazer. Eu te pergunto, onde está você nessa história? Chegou um tempo em que a igreja vai começar a fazer coisas que ninguém nunca viu ela fazer. E aí o peixe na mão de Pedro, diz a Bíblia, que o peixe e o pão, os 5 pães e os peixes, foram para as mãos de Jesus. E Jesus ergueu os céus e deve ter dito: Baruch Shem Kevod Mahut Olam Vaed. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Sua palavra jamais terá fim. E tendo dado graças, diz a Bíblia que Jesus parte o pão. Diz a Bíblia que Jesus partiu o pão, mas Jesus não partiu o peixe. Jesus parte o pão, Felipe, mas o peixe Jesus não partiu. E por que Jesus não partiu o peixe? O pão Jesus partiu porque o pão é feito por homens, mas o peixe Jesus não partiu porque o pão é feito porque o peixe é feito por Deus. E olha, tudo que o homem faz pode ser partido e quebrado, mas o que Deus faz, o peixe, isso não pode ser dividido ou quebrado. Tudo que o homem faz pode ser despedaçar, mas o que Deus faz, de maneira alguma pode ser quebrado. Por isso, Jonas esteve no ventre de um grande peixe e não morreu. Porque Jonas foi feito por Deus. O que é feito por Deus não pode ser partido. Preste atenção. Jonas traz uma grande revelação para a gente. E Jesus viu isso acontecer. Porque no princípio era o Verbo, e Ele viu todas as coisas acontecer. Tudo que Jesus fez, irmão, Jesus fez porque viu Deus fazer. Ele mesmo disse: tudo que eu faço porque eu vi meu Pai fazer. Jesus multiplicou pão porque Ele viu Deus multiplicar pão. Lembra não? Teve um profeta na Bíblia que multiplicou o pão. Por isso Jesus multiplicou o pão. Tudo que Jesus fez, Ele viu o Pai fazer.
Jesus viu Jonas no ventre daquele animal, daquele peixe, grande, talvez uma baleia, não sei. E por isso um dia, ele chamou os seus discípulos, pega essa, que essa é forte. Levou os discípulos, e eles foram embarreirados, e não podiam entrar e cruzar, porque precisava pagar imposto. Olha o que Jesus fez, vai lá, pesca um peixe, e dentro do peixe vai ter uma moeda, paga por mim e por ti. Ele tirou uma moeda de dentro de um peixe. Quem já leu isso na Bíblia? Ei, a moeda tinha a imagem de quem? De César. Jesus olhou para a moeda e disse: de quem é a imagem? A imagem é de César. Por isso, dê a César o que é de César. Se a imagem era de um homem, ele estava fazendo o que ele viu o pai fazer. Porque um dia ele viu o homem na barriga de um peixe. Tudo que Jesus fez, ele fez porque viu o pai fazer. E preste atenção, isso é muito forte, isso vai mudar a sua vida, que eu vou falar agora. Quando Jesus olhou para a moeda, ele viu a imagem de César. Ele disse: se carrega a imagem de César, entregue a César. Porque carrega a imagem de César. Se carrega a imagem de César, é de César. Agora deixa eu olhar para você e pega essa visão, Jean. Você pertence a Deus. Olha como está escrito: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se a moeda continha a imagem de César, tinha que ir para César, você precisa correr para Deus, porque você é a cara dele. É forte, isso é muito forte. Então olha as experiências que Pedro teve. Pedro teve muitas experiências, ele ficou apavorado. E Pedro está nessa jornada incrível, lidando com água, lidando com barco, lidando com peixe. Pedro está assustado. Pedro está vendo uma reviravolta na sua vida, ele está vendo coisas que ele nunca viu. Pedro está assustado. Mas diz a Bíblia que Jesus estava em um jardim, agora a gente aterriza no texto. E Jesus vai ser entregue. Diz a Bíblia que esse mesmo Pedro, que viu todas essas coisas, estava com Jesus no jardim. Mas só teve um problema. Fala, um problema, fala. Um problema, fala. Pedro ainda carregava uma espada. A maior dificuldade na sua caminhada é essa: é caminhar com Cristo e deixar a sua espada de lado. Porque essa espada ela vai ferir pessoas. E você carrega essa espada porque alguém te feriu. E é por isso que, apesar de você caminhar com Cristo, você tem dificuldade em largar essa espada que você carrega. Essa espada que fere as pessoas, você usa ela às vezes porque alguém te feriu um dia. E apesar de Pedro ter caminhado com Jesus 3 anos e meio, irmão, Pedro ainda tinha uma espada guardada. Mas eu vim aqui liberar algo sobre a sua vida. Hoje, essa espada vai ser colocada de lado. Você precisa deixar essa espada de lado. Porque se você não deixar essa espada, você vai cortar a orelha de pessoas que você não pode cortar. E tem pessoas aqui que conhecem pessoas que estão lá fora, que só não estão aqui porque alguém que segue Jesus cortou a orelha dela. O Brasil não precisa mais de evangelismo, Felipe. O Brasil só precisa que a igreja arranque a espada e jogue de lado. Porque evangelizar, o Brasil inteiro já conhece Jesus. Se você descer aqui em Cachoeira agora e falar de Jesus, mas o pescador de homens, ele pega aquele que está morto e dá vida. Qual é a diferença do Pedro que pescava peixe, Aníbal? É que quando Pedro pescava, ele pegava o que estava vivo e matava. Mas aqueles que estão com Cristo, agora vão pescar homens. E nessa pescaria você vai encontrar homens mortos. E Deus vai usar a sua vida para trazer vida. Agora presta atenção. Peixe se pega com anzol.
e peixe se pega pela boca, mas homens se pesca com palavras e se pega pelo ouvido. Olha o que Jesus estava ensinando Pedro. Pedro, guarda essa espada, porque você está cortando a orelha dele. E se tem uma coisa que eu vou fazer através da sua vida, Pedro, vai ser pescar homens através dos ouvidos. Então preste atenção. Muitos lugares que foram feridos em você, e muitos lugares que você entrou para ferir, são os lugares que Deus vai usar para salvar pessoas. Porque Pedro cortou a orelha daquele homem, e Jesus ensinou para ele algo, e naquele dia Pedro foi transformado. E diz a Bíblia, que após a descida do Espírito Santo, Pedro se pôs em pé. E nesse dia, Pedro não usou mais a espada. Nesse dia, Pedro usou as palavras. E nesse dia, aproximadamente 6.000 ouvidos e orelhas ouviram as palavras de Pedro. Tem alguém vivo aí? Jesus está te ensinando hoje. Deixa essa espada. Abandona essa espada. Nós não militamos com espadas, Jean. Nós militamos com palavras e com amor. Sabe quando a Hebron vai viver o ápice? Sabe quando a Hebron vai viver o que há de melhor no reino de Deus? Sabe quando a igreja brasileira vai viver o que há de melhor no reino de Deus? É quando ela começar a pregar sem espada e começar a amar as pessoas. Por quê? Porque um dia Pedro pescou aproximadamente 3.000 peixes em uma só palavra. É possível que você tenha caminhado perto de Jesus muitos anos e não tenha conhecido o Cristo. É possível que você tenha frequentado a igreja muitos anos e ainda assim não tenha conhecido o Cristo. É possível que você tenha lido a Bíblia e ainda assim não tenha conhecido o Cristo. Porque Pedro andou 3 anos e meio com Jesus e ainda tinha muito apreço por uma espada. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: ainda dá tempo de você deixar essa espada. Mas Bruno, eu não tenho espada na minha casa. Você tem sim. Você tem uma dos seus conceitos, seus preconceitos, os seus julgamentos, o seu rancor, a sua dificuldade em perdoar. Isso é uma espada que você está carregando e está impedindo que pessoas ouçam o Evangelho, porque mais do que falar é viver. É possível sim que você tenha uma espada guardada de uma rejeição no passado. É possível que você tenha uma espada da depressão. É possível que você tenha uma espada do abandono. É possível sim que você tenha uma espada no seu guarda-roupa escondido. E Jesus me trouxe de Vila Velha só para lembrar você que essa espada precisa ser lançada fora. Você precisa acabar com essa espada. Você nunca vai vencer com espada. Nesse dia Pedro aprendeu, Jean. E eu tenho certeza que nós estamos aprendendo hoje. Eu já disse isso aqui uma vez, eu vou repetir. Eu ainda sonho. Eu ouvi isso de um grande pregador. Eu ainda sonho com uma igreja escrita com H, de humanos. Precisamos ser mais humanos. Largue a espada e fale aos ouvidos, porque está escrito que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Fique em pé por gentileza. Se essa palavra fez sentido para você, faz alguma coisa. Nem que seja obrigado, Jesus, porque eu não sou mais como Pedro.
Aqui não tem mais Pedro pescador de peixe. Você vai sair daqui hoje e você vai começar a pescar homens. Como que eu vou pescar homens? Você vai pescar pelo ouvido, falando e amando. Amém? Eu falei para vocês ficarem em pé para parecer que está acabando, né? Mas está acabando mesmo. Eu não sou de fazer isso. Mas feche seus olhos por um minuto. E tente olhar para dentro de você. E o Espírito Santo agora vai te mostrar qual é a sua espada. Onde está essa espada dentro de você? E hoje, você vai ir, onde está essa espada? Você vai ligar para aquele parente que você precisa ligar. Você vai ligar para aquela irmã que você precisa ligar. Você vai ligar para alguém que você nunca ligou e vai dizer eu te amo. Você vai começar a pescar, porque eu não sei se você sabe, Jesus está voltando. E todos nós vamos estar diante dele. E ele vai querer olhar para a sua rede. E olha, quando Pedro encontrou Jesus pela primeira vez, a rede estava vazia. Mas a rede de Pedro nunca mais ficou vazia. Porque todos aqueles que têm um encontro com Cristo vão passar uma vida inteira enchendo as redes. Se você é um cristão que não está enchendo as redes de alma, as suas redes estão vazias. Pode ser que você ainda não tenha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Porque se tem uma coisa que Cristo faz com seus discípulos, é transformar eles em pescadores de homens. Amém? Aplauda Jesus, glorifica a Deus. Ao único que é digno de receber. Adore a Deus. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vai, Pedro, glorifica. Ao único que é digno de receber. Pai, a sua palavra, ela penetrou nesse coração. A honra e tenho a certeza, glória, Jesus. a força e o poder. Usa, Jesus. Toca nessa mulher, Ao toca Rei nesse homem eterno, e muda a história dele, Jesus. invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos, igreja! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Hoje foi dia de ouvirmos a voz do Senhor. E assim como Pedro estava acomodado dentro daquele barco, quando Jesus apareceu, era uma oportunidade dele viver o sobrenatural. E agora Bruno te ensinou como se vive o sobrenatural. É falar com o Senhor, eu posso ir. E aí o Senhor vai falar assim, vem viver o sobrenatural comigo. E às vezes está faltando uma palavra nossa, né, Bruno? Eu posso ir, Senhor. E é isso que Ele quer fazer conosco, irmãos. Nos tornar pescadores de homens. E eu vou profetizar sobre a vida de cada um aqui essa noite, inclusive a minha. Nunca mais vai ter redes vazias na casa de vocês. Redes cheias de almas resgatadas para o Senhor Jesus. Pois nós estamos caminhando em cima da palavra daquele que prometeu e que é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E ainda que o homem fale que não,
Hoje, essa noite, Ele falou conosco através da vida do Bruno. E Ele está falando que sim. Então libere hoje uma palavra sobre a sua vida. E creia que o Senhor Jesus vai cumprir. Em nome de Jesus, continue orando, continue adorando a esse Deus, continue adorando. Continue proclamando sobre a sua vida palavras de glória. Continue, igreja, declarando sobre a vida de você, da sua família, dos seus filhos, aquilo que você quer que Deus realize. Ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vem sobre nós, Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aplauda ao Senhor, irmãos. Aplauda ao Senhor, que Ele é digno. Pastor Joenes, depois de um culto maravilhoso como esse, vem aqui, faça uma oração para a gente poderosa, o Senhor, e nos despeça com a bênção apostólica. Amém? Tenho certeza que ninguém saiu daqui vazio hoje, pastor. Glória a Deus. Que a gente aprende também, irmãos, nesse versículo nosso querido irmão leu aqui, que violência, como tem um dito aí, violência gera violência, tá? Pedro não precisaria ter sentado a espada na orelha de Malco. Jesus estava ali presente. E às vezes nós, no natural da nossa vida, agimos conforme Pedro. Maltratamos as pessoas. Em vez de dar carinho, dar amor, chegar junto diante das dificuldades, começamos a ferir as pessoas com palavras pesadas até. E não é assim, né, irmãos? Temos que aprender com Jesus. Jesus é manso, humilde de coração. E a igreja, ela representa o reino de Deus aqui nessa terra. E nós, a cada um de nós, precisamos agir de uma forma diferente, irmãos, uns com os outros. Vendo os irmãos em dificuldade, pessoa até agindo de forma diferente de nós, que nós mesmos como crente pensávamos que ele ia agir diferentemente, de uma forma diferente, e ele age de outra forma. Eu conheço muitas pessoas assim, tá, irmãos? Mas nós precisamos estar de pé diante de Jesus, aprender com Ele, no barco com Ele, e sendo canal de bênção para nosso ministério, para nossa igreja, junto com o nosso pastor, presidente. E ao invés de maltratar as pessoas, pisar nas pessoas, chegar junto diante das suas necessidades. Tá, irmão? Um recado que eu deixo para a igreja. Eu vejo muitas pessoas agindo desta forma. Não é por aí, tá? Amém, meus amados irmãos? Nosso negócio é ganhar alma para Jesus mesmo. Não vamos perder tempo, não. Tá? Vamos ganhar alma para Jesus. Ele está voltando, não vai demorar. E vamos encher o barco de peixe. Glória a Deus. Amém, meus amados? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque vivemos aqui nessa terra, Pai. Ó Deus, representando o teu reino. E nós, como crente, Pai, precisamos imitar o Senhor. Está na tua presença, ó Pai. Ó Deus, como igreja,
santa, sem mácula, sem ruga, agindo de uma forma, ó Deus, que venha, ó Deus, agradar o teu santo e glorioso Espírito. Usa-nos poderosamente, ó Pai, que possamos a cada vez mais se aproximar de Ti, ó Deus, aprendendo da Tua palavra, como foi ministrado aqui nesta noite. Abençoa teu filho, que foi usado pelo Senhor, abençoa a sua caminhada, ó Pai, que o Senhor venha lhe proporcionar ricas e copiosas bênçãos, Pai, desenvolvendo o seu ministério, abençoando, ó Pai, cada vez mais a cada um dos irmãos que estão aqui, Pai. Ó Deus, que o amor do Senhor venha imperar em cada coração, meu grande Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos, crendo no poder de Ti, na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a grande consolação do Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Preciso de uma bênção, não vou ter.